A lei de execução penal tem muitas lacunas, mas tem uma em especial que parece um verdadeiro buraco negro, que é a transferência de presos. Neste vídeo, eu vou partilhar alguns conhecimentos com vocês para ajudá-los a entender um pouco melhor este tema. Para começar a falar do assunto transferência de presos, vamos classificar o tema em duas situações bastante especiais e diferentes. Uma coisa é a transferência entre unidades prisionais estaduais e outra coisa é a transferência para penitenciárias federais. Neste vídeo, nós não vamos tratar da transferência para estabelecimentos penais de segurança máxima, que é aquela prevista na Lei 11.671 de 2008. Nós vamos tratar neste vídeo da transferência comum de presos. Vamos chamá-la assim, da transferência que não é para presídios federais. A transferência comum de presos, ela precisa ser ainda subdividida. Nós podemos ter uma transferência de preso para uma cela diferente dentro da mesma unidade penal. Podemos ter uma transferência para uma unidade penal diferente dentro da mesma comarca. Podemos ter uma transferência para uma unidade penal diferente dentro do mesmo estado e podemos ter uma transferência interestadual. Começando pela transferência entre celas, entre barracos, como dizem os presos. Essa transferência ocorre muitas vezes quando o preso se sente ameaçado, quando ele é colocado numa cela com desafetos, quando ele pertence a uma organização criminosa e é colocado junto com membros de outra facção, de uma facção inimiga, quando ele tem problemas de comportamento, enfim, por várias situações o seu cliente pode precisar mudar de cela. Esse pedido você deve fazer formalmente, por escrito, ao diretor da unidade, com uma devida exposição de motivos. Caso o seu pedido seja negado, você deve procurar o Poder Judiciário como órgão revisor da legalidade das decisões administrativas. A segunda modalidade de transferência é a transferência para uma outra unidade penal, mas dentro da mesma comarca. Isso acontece muito na minha prática. Eu vejo muitos presos pedindo para mudar de penitenciária dentro da mesma comarca, porque a outra penitenciária, aquela que ele almeja, oferece melhores condições de trabalho, melhores condições de estudo e ele está buscando remir a pena. Neste caso, vocês também vão fazer o pedido primeiro administrativamente. Mas vocês vão ter que verificar aí na sua comarca, aí no seu estado, como é feita a organização do departamento penitenciário, da administração penitenciária. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos diretores regionais do departamento penitenciário. Então, se o preso ele quer mudar de unidade penal dentro de uma mesma região, o advogado deve fazer o pedido a esse diretor regional penitenciário, porque ele é que vai analisar a possibilidade de transferir ou não este preso. Essa decisão do diretor regional deve ser fundamentada como todas as decisões administrativas e contra ela, caso você como advogado, advogada discorde, cabe o pedido de revisão ao Poder Judiciário, ao juízo da execução penal. A transferência entre unidades penais, entre penitenciárias do mesmo estado, ainda deve ser dividida em duas modalidades. A primeira é a pedido do reeducando e da defesa. A segunda é a transferência forçada. A transferência a pedido do réu, a pedido do reeducando e da defesa, normalmente ela ocorre motivada por aproximação familiar ou por questões de segurança do próprio preso. Ele está se sentindo ameaçado em um lugar, ele tem desavenças e ele precisa ir para outra unidade penal. Mesmo procedimento. Deve ser feito um pedido formal administrativamente e espera a resposta. Se for negado, pede a transferência ao juízo da execução penal. Agora, também vocês podem ter uma situação de transferência forçada do seu cliente. Aquela transferência que é decidida pela administração penitenciária por questões de conveniência da administração penitenciária. Essa transferência do seu cliente, se vocês considerarem que foi prejudicial porque o afastou da família, por exemplo, vocês podem buscar a revisão dela diante do Poder Judiciário. Esta transferência forçada também precisa ser motivada pela administração penitenciária, assim como todos os atos administrativos.
Nessa modalidade de transferência, pessoal, é importante lembrar que a administração penitenciária ela tem como principal função garantir a segurança da sociedade, a segurança do preso e a ressocialização. Então, se você tem um cliente que ele causou um tumulto na unidade penal, se o seu cliente é membro de uma facção criminosa, se ele é perigoso e aquela unidade penal ela não comporta, ela não consegue garantir a detenção com segurança daquela pessoa, a administração penitenciária pode sim transferi-lo para outra unidade. Então, o que eu quero dizer é que há sim situações em que a administração penitenciária pode transferir forçadamente o preso para outra unidade penal. Não existe, segundo o STJ, um direito subjetivo do preso a cumprir pena próximo de sua família. Por razões de segurança, por razões devidamente fundamentadas pela administração penitenciária, o preso pode ser transferido de unidade penal. Por fim, nós temos a mais tenebrosa e o maior buraco negro deste tema, que é a transferência interestadual. Este é sempre o grande problema, porque as administrações penitenciárias alegam que não tem recurso para levar o preso, não tem recurso para buscar o preso. Essa situação é sempre muito delicada. Por enquanto, nós não temos um regulamento específico sobre isso. Eu estou gravando esse vídeo em julho de 2021. Em março de 2021, agora, o CNJ fez uma pesquisa visando regulamentar esta questão nos próximos meses. Então, logo, logo, nós vamos ter um regulamento aí de transferência interestadual de preso que o CNJ vai baixar, cumprindo o artigo 6º, parágrafo único da Resolução 350 de 2020. Esta resolução ela estabelece diretrizes e procedimentos sobre cooperação judiciária nacional entre o Poder Judiciário e outras instituições e entidades. E é com base nela que o CNJ se obrigou a editar um regulamento sobre a transferência interestadual de preso e que vai nos ajudar muito. Por enquanto, o que importa é verificar que, no meu entendimento, cada estado que condenou a pessoa é obrigado a receber o preso para cumprir pena naquele local. Se um Estado-membro não tem condições de receber o preso no seu sistema penitenciário, ele não pode condená-lo. Então, no meu entendimento, o Estado-membro que condenou é obrigado a recebê-lo. Então, por exemplo, se vocês têm um cliente que está preso na Bahia e foi condenado apenas pelo Estado do Paraná, esse preso ele tem o direito de ser transferido para o Paraná. Não para a cidade que ele escolher, mas para qualquer uma das unidades penais do sistema penitenciário do Paraná. Esse pedido de transferência interestadual, pessoal, vocês devem formular ao órgão administrativo responsável pela transferência de presos do estado de destino. Então, se vocês querem mandar o preso aqui para o Paraná, por exemplo, a condenação é do Paraná, pesquisem e vejam qual é o órgão responsável pelas vagas, no caso nosso vai ser a central de vagas, e vocês vão fazer esse pedido para este órgão, pedindo para que o preso seja transferido para qualquer unidade do Paraná. E depois que ele estiver já no estado que o condenou, aí vocês fazem um pedido de aproximação familiar, visando levá-lo para a comarca onde reside seus familiares. Por outro lado, se o seu cliente está preso na Bahia e ele tem condenação da Bahia e do Paraná, o critério para pedir a transferência será apenas a aproximação familiar. E neste caso, como a gente já disse, o STJ entende que o direito de cumprir pena próximo da família não é um direito subjetivo do réu. Então, pode ser que vocês não consigam a transferência por questões de conveniência, questões devidamente fundamentadas pela administração penitenciária, que vai dizer que não tem condições de fazer essa transferência. Bem, pessoal, de uma forma bastante resumida, são esses os conhecimentos que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a transferência de preso. Eu espero que tenha ajudado vocês pelo menos um pouquinho e fiquem ligados. Em breve nós teremos uma regulamentação com certeza muito completa, editada e publicada pelo CNJ. Um abraço e até a próxima!